Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 3336, pregado na manhã de domingo, 9 de setembro de 1866, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Para conceder a todos os que choram em Sião beleza em vez de cinzas. Isaías 61, verso 3. Gostaria de lembrá-los que a missão do nosso Senhor Jesus Cristo está relacionada aos que choram em Sião. Ele não veio ao mundo para exaltar os altivos, dar maior poder aos fortes ou vestir aqueles que já estão vestidos com sua própria justiça. Não, o Espírito de Deus estava sobre ele para que pregasse boas novas aos pobres de espírito, para que corações quebrantados fossem restaurados, cativos resgatados e prisioneiros libertos. Ele veio com bênçãos para os pobres, não com luxos para os ricos. Isso deveria ser motivo de grande agradecimento para aqueles que estão tristes. Não é doce pensar que o ungido do Senhor veio por sua causa? Que você, de semblante triste, cujas pálpebras estão enfeitadas com lágrimas, você, cujas canções são lamentos, você que habita a porta da morte, pode ser trazido para a luz do sol. A maioria dos homens escolhe companhia alegre para se divertir, mas o Senhor Jesus claramente escolhe os que choram e se alegra com aqueles que Ele pode encorajar e animar. Bendito seja o seu nome, como Ele é manso e humilde em todos os seus caminhos, como é esquecido de si mesmo e atencioso para com seus pobres servos. Ele olha para eles com um olhar piedoso e lhes dá bênçãos incontáveis. Observe com prazer que, ao lidar com os que choram, de acordo com o texto que temos diante de nós, o Senhor age em termos de troca ou permuta. Ele lhes dá beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto, e um manto de louvor em vez de um espírito abatido. É uma troca graciosa, mas é como se tudo fosse um presente gratuito, para conceder aos seus que choram em Sião beleza em vez de cinzas. É um presente gratuito, porque o que ele tira não tem valor, e eles ficam felizes em se livrar disso. Em compaixão condescendente, ele tomou nossas cinzas sobre si mesmo. Como elas uma vez cobriram sua cabeça sagrada e arruinaram sua beleza. Ele tomou nossa tristeza. Ai de nós, como isso fez o homem de dores no dia de sua humilhação. Ele tomou nosso espírito abatido, e enquanto estava prostrado no jardim sob a carga, estava extremamente triste e angustiado até a morte. Ele sofreu uma perda para nos dar um ganho, e assim é uma troca em que há um duplo lucro do nosso lado. Perdemos uma perda e o ganho é puro ganho. Do nosso Senhor, as bênçãos do amor são todas de graça gratuita e, portanto, deixe-o ter todo o louvor. Tenho certeza de que nenhum enlutado hesitaria em lidar com Jesus nessas condições especiais, das quais somente o amor divino poderia ter pensado. Se você tem cinzas, não ficará feliz em trocá-las por beleza? Se está de luto, não deixará de chorar para ser ungido com o óleo da alegria? E se o espírito de tristeza o pressiona como um pesadelo, não ficará feliz em ser libertado e vestido com as deslumbrantes vestes de louvor? Sim, não poderia haver termos melhores do que aqueles que a graça inventou. Nós os aceitamos com prazer. Pobre enlutado, eles são especialmente ordenados para você, para que, pela graça dupla de remover o mal e conceder o bem, você possa ser duplamente enriquecido e consolado.
Em nossa presente meditação, chamarei a atenção, primeiro, para a condição lamentável em que muitos dos enlutados do Senhor são encontrados. Eles se sentam em cinzas, expressão de profunda tristeza. Em segundo lugar, observaremos a intervenção divina em seu favor, pois as cinzas são removidas. Em terceiro lugar, notaremos o sagrado presente, beleza em vez de cinzas. Vamos começar com a condição do enlutado. Ele está coberto de cinzas, como um emblema de seu triste estado. Agora, vamos sentar-nos como Cinderela entre as cinzas por um tempo, a fim de sairmos das cinzas com algo melhor do que sapatinhos de vidro, adornados com a beleza que condiga com os tribunais do rei. O conto de fadas que frequentemente fez sorrir nossa infância, agora será realizado em nossas próprias almas. Sim, veremos como a verdade ultrapassa a ficção. Quão grandiosos são os fatos de Deus em comparação às ficções dos homens. Parece, pelo texto, que os justos, às vezes, são cobertos de tristeza. Orientais sempre foram excessivos no uso de símbolos. E, portanto, se estivessem em tristeza, tentavam fazer sua aparência externa descrever sua miséria interior. Tiravam todas as roupas macias e vestiam sacos. E rasgavam esses sacos em farrapos. E então, em vez de óleo perfumado que eles gostavam de usar, jogavam cinzas sobre suas cabeças. E assim se desfiguravam e se tornavam objetos de compaixão. As cinzas eram antigamente sinais de luto e continuaram sendo até os tempos papais, dos quais temos um vestígio no dia chamado Quarta-feira de Cinzas, que era o início do tempo de jejum conhecido como a Quaresma. Supunha-se que aqueles que começavam a jejuar sentavam-se em cinzas para começar. Tais símbolos deixamos para aqueles que acreditam nos exercícios corporais e ritos externos de adoração voluntária. No entanto, os servos de Deus têm seus jejuns espirituais e suas cabeças são metaforicamente cobertas de cinzas. Não vou parar para ler a vocês a lista das ocasiões em que os príncipes da realeza celestial são encontrados sentados no lugar de humilhação e angústia. Basta dizer que eles começaram sua nova vida entre as cinzas. Como Jabes, que era mais honrado do que seus irmãos, eles nasceram em tristeza. Alguns de nós nunca esqueceremos nossa dor pelo pecado. Foi uma amargura com a qual nenhum estranho poderia se intrometer. Nunca esqueceremos a angústia de nossa alma e nossa profunda humilhação, que nenhuma cinza poderia simbolizar adequadamente. Como patriarca do passado, clamamos: eu me abomino e me arrependo em pó e cinzas. Desde então, o arrependimento sempre teve um grande grau de tristeza conectado a ele. A tristeza salgou todas as nossas lágrimas de arrependimento. É certo que seja assim, e é igualmente certo que nunca devemos parar de nos arrepender. Arrependimento e fé são dois companheiros inseparáveis. Eles florescem ou decaem juntos, como os dois braços do corpo humano. Se a fé pudesse entrar no céu, o arrependimento certamente passaria pela porta ao mesmo tempo. Não me atrevo a afirmar com tanta confiança quanto alguns têm feito que ambos, o arrependimento e a fé, não entrarão no céu ou algo semelhante a eles. Se na eternidade eu me arrepender do meu pecado e ainda crer em Jesus e encontrar minha segurança eterna fazendo isso, não posso afirmar com certeza. Mas se eu afirmar, quem poderia refutar a declaração? Não pecaremos na eternidade, mas poderemos olhar para trás e nos arrepender dos pecados que cometemos contra o nosso amado que estaremos contemplando, com uma ideia mais profunda ainda de quão hediondo foi cada pecado cometido aqui. Seria certamente um doce lamento. Certamente vamos lamentar pelo pecado enquanto estivermos na terra, e não desejamos fazer de outra maneira. Tristeza pelo pecado e amor a Jesus irão perdurar por toda a vida. Nunca haverá um momento em que não recusaremos a banhar com lágrimas os pés perfurados e beijá-los com amor mais caloroso, como diz o hino:
Tristeza e amor andam juntos, lado a lado. Nem altura, nem profundidade podem dividir suas faixas divinamente designadas. Esses queridos companheiros ainda são um, e não até que a corrida da vida termine, que suas mãos unidas se separam. Temos que lamentar amargamente quando caímos em tempos de forte tentação e, infelizmente, de surpreendente pecado. Lamentamos confessar o fato, mas infelizmente é verdade que as falhas nos alcançaram. Quem entre as ovelhas escolhidas de Deus não se desviou? Como resultado de tal pecado, tivemos que voltar ao saco e às cinzas, e nosso coração afundou dentro de nós. Por causa de nossa natureza antiga, transgredimos como Davi, e então, por causa da nossa nova natureza, choramos como Davi e lamentamos nossos ossos quebrados. Se uma mancha sujou nossas vestes, fomos conduzidos pelo Espírito Santo a ir imediatamente a Jesus. E enquanto ele a lavava com seu sangue, lamentamos nossa ofensa. Sempre que os crentes permitem que as chamas do pecado queimem, eles são logo obrigados a lançar as cinzas do arrependimento sobre suas cabeças e se encolher no pó. Amados amigos, também cobrimos nossas cabeças com cinzas por causa dos pecados dos outros. Os pais foram obrigados a sofrer muito por seus filhos. O lamento de Davi não é um som incomum. Absalão, meu filho, quem me dera ter morrido por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Muitas mulheres se sentam em cinzas metade de suas vidas por causa de seus maridos ímpios, que tornam suas vidas amargas. Muitas irmãs amorosas definham internamente por causa de um irmão libertino que persiste em arruinar a si mesmo. Os crimes do mundo são os fardos dos santos. Não podemos fazer com que os ímpios lamentem sua culpa, mas podemos e realmente lamentamos profundamente a insensibilidade deles. Como podemos suportar ver nossos semelhantes escolhendo a destruição eterna, rejeitando suas próprias misericórdias e mergulhando-se em miséria eterna? Se Agar disse: não me deixes ver a morte da criança, e se os olhos do profeta corriam com lágrimas ininterruptas pelos mortos do seu povo, não deveríamos nós, em lágrimas e cinzas, lamentar o suicídio voluntário das almas de nossos vizinhos, que perecem diante de nossos olhos com a misericórdia à sua porta? Além disso, lamentamos o cristão que não se entristece frequentemente com a depravação dos tempos em que vive. A infidelidade nestes últimos dias roubou a vestimenta da religião, de modo que agora frequentemente encontramos volumes nos quais os fundamentos da fé são negados, escritos por ministros de igrejas cujo credo professo é ortodoxo. Nossos avós teriam estremecido ao ler de um discípulo de Tom Paine sentimentos que ministros professos do Evangelho proclamam ao mundo. As coisas chegaram a um ponto doloroso quando aqueles que são chamados para o ofício de proclamar o Evangelho são autorizados a usar sua posição para semear dúvidas sobre ele e minar toda a crença nele. Tal conduta é mesquinha em si mesma e é um milagre que as igrejas a tolerem. Somente Satanás poderia colocar em um homem a ideia de se tornar um pregador assalariado do Evangelho para negar suas verdades fundamentais. Aquele que faz isso é Judas Redivivus, o segundo Iscariotes. Deus nos salve de qualquer cumplicidade com tal falsidade e fraude prática. Mas quando o Filho de Deus vê isso, e vê também o ritualismo e a tolerância entre aspas com o erro, como se fosse uma atitude de amor, se espalhando por todos os lados, ele sente uma simpatia com Mordecai, do qual lemos que, quando percebeu tudo o que havia sido feito, rasgou suas vestes, vestiu-se de saco e cobriu-se de cinzas, e saiu pelo meio da cidade clamando com grande amargura. Seria um bom presságio se houvesse mais disso, especialmente se muitos pudessem ser encontrados para imitar Daniel, que disse: inclinei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Logo veríamos o amanhecer de dias melhores se tais cinzas fossem comumente encontradas sobre cabeças santas.
Sim, os melhores dentre o povo de Deus, às vezes, devem sentar-se entre as cinzas e clamar: ai de mim. Quando os santos lamentam, às vezes acontece de não conseguirem esconder sua tristeza. Ela é grande demais para ser controlada ou ocultada. Normalmente, um homem espiritual tenta esconder a angústia de sua alma, e ele tem o mandamento do seu mestre para fazê-lo. Pois Jesus disse: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em problemas pessoais, preferimos carregar nossos fardos sozinhos do que sobrecarregar os outros com ele. E por isso tentamos manter um semblante alegre, mesmo quando nosso coração está afundando como uma pedra de moinho na enchente. Quanto às depressões espirituais, não podemos mostrá-las a pessoas que nada sabem sobre elas. E na presença dos ímpios, ficamos em silêncio sobre tais assuntos. Mas existem tristezas que terão uma voz, sobre as quais podemos até ser instruídos a falar, como diz o profeta: ó filha do meu povo, cinge-te de saco e revolve-te na cinza. Em tais momentos, devemos expressar nossa tristeza interior, e então os homens do mundo começam a perguntar: o que há com ele? E a zombar dizendo: ele está melancólico, a religião afetou sua mente. Note aquela jovem em luto. Sua mãe disse há apenas uma noite: o que faz Jane tão triste? Ela não sabia que sua filha estava sob uma consciência de pecado. Seus colegas de trabalho perguntaram a você, meu bom amigo, na outra manhã: por que você está tão desanimado? Eles não compreenderam que sua linguagem vil tinha ajudado a incomodar seu coração e o havia ferido de tal forma que seu coração estava sangrando interiormente. Assim como temos alegrias que os mundanos não podem compartilhar, também temos tristezas que eles não podem compreender. E, no entanto, somos obrigados de vez em quando a deixá-los ver que estamos abatidos, mesmo que isso nos traga novas reprovações. As cinzas devem, por vezes, estar sobre a nossa cabeça e devemos chorar. Eles ouviram que eu suspiro: não há ninguém que se compadeça de mim. Todos os meus inimigos ouviram a minha desgraça. Alegram-se com o que fizeste. Lamentações 1, 21. Portanto, amados amigos, quando vocês virem um crente triste, não o condenem, nem o depreciem, pois sua tristeza pode ser uma necessidade da natureza. Sim, pode até ser um resultado direto de sua eminência na graça. Talvez ele ame mais as almas dos homens do que você imagina. Talvez ele tenha um senso mais terno da pecaminosidade do pecado do que você. E talvez, se você conhecesse as provações familiares dele, e se soubesse do ciúme de sua caminhada com Deus, ou se soubesse como o Senhor escondeu o rosto dele, você não se surpreenderia com seu semblante triste. Você até poderia se maravilhar que ele não estivesse mais abatido, e poderia estar pronto para dar a ele sua compaixão e até mesmo sua admiração, em vez de sua fria censura. Esteja certo disso. Alguns dos homens mais santos têm chorado como Davi. Comi cinza como pão e misturei a minha bebida com lágrimas. Em seguida, notemos que tal tristeza os desfigura. Eu deduzo isso do contraste pretendido pelas palavras do nosso texto: beleza em vez de cinzas. Cinzas não são embelezadoras e rostos tristes raramente são atraentes. Um crente, quando está em um estado de tristeza, usa uma expressão desfigurada. Ele é desfigurado diante de seus amigos. Ele se torna uma má companhia para eles e eles são propensos a ver seus pontos fracos. Ele é desfigurado diante de seus companheiros cristãos. Eles se deleitam em ver um irmão se alegrando no Senhor, pois isso é um sinal manifesto de favor. Mas a tristeza do coração é frequentemente contagiosa e, portanto, não é admirada. O cristão enlutado é especialmente desfigurado em sua própria estima. Quando ele se olha no espelho e vê seu semblante triste, ele clama para si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Será que tudo está bem dentro de ti? Se for assim, por que estou assim? Ele se questiona, repreende e condena a si mesmo. Se seus olhos não estivessem tão enfraquecidos pelas lágrimas, ele poderia ver uma beleza em sua tristeza, mas neste momento não consegue.
mas se vê como uma massa de falta de atratividade. Nem está ele totalmente errado, pois geralmente, com o luto espiritual, há uma medida de real desfiguramento. A incredulidade, por exemplo, é uma mancha terrível na beleza de qualquer homem. A desconfiança de Deus é uma horrível mancha. O descontentamento prejudica muito a beleza mental e espiritual. Não somos adoráveis quando estamos incrédulos, petulantes, invejosos ou descontentes. Não somos belos quando somos desconfiados e suspeitosos, obstinados e rebeldes. No entanto, esses males muitas vezes acompanham a tristeza da alma, e podemos dizer com verdade que alguns cristãos não são apenas às vezes muito tristes, mas sua beleza é prejudicada por sua miséria. A tristeza dos corações dos homens bons é muitas vezes muito expressiva, como sugere a linguagem diante de nós. Quando a tristeza coloca cinzas em sua cabeça, o que ela diz? Ela faz o homem declarar eloquentemente que se sente tão sem valor quanto o pó e as cinzas de sua casa. Eu cubro minha cabeça, ele diz, com cinzas para mostrar que a parte mais nobre de mim, minha cabeça, meu intelecto, é uma coisa terrena, caída e pobre, da qual não me atrevo a me gabar. Conto a melhor coisa que há em mim como pó e cinzas, adequadas apenas para serem descartadas. Vocês, enlutados, frequentemente se desprezam assim. Bem, se for algum consolo para você saber disso, eu conheço um ministro de Cristo que, quanto mais vive, pensa cada vez menos em si mesmo e se abomina completamente diante de Deus. É um milagre da graça divina que o Senhor tenha nos amado, pois não há nada em nossa natureza que seja adorável. Por causa da nossa queda, há tudo em nós para ser odiado por sua mente pura e santa, mas nada para estimar. E o melhor do melhor, quando está no seu melhor, é uma criatura pobre. Senhor, o que é o homem para que te lembres dele? Se o juiz justo tivesse varrido toda a raça humana no início com a vassoura da destruição, ele ainda seria tão grande, glorioso e abençoado como ele é. Ele apenas nos poupa porque ele é infinitamente misericordioso. Quando Abraão disse, eu ousei falar com o Senhor, eu que sou pó e cinza, ele não tinha uma opinião muito baixa de si mesmo, pois mesmo o pai dos fiéis, embora um príncipe entre os homens, não era nada em si mesmo, além de um filho de Adão caído, e nada além de misericórdia não merecida o diferenciou da raça idólatra da qual ele foi escolhido e chamado soberanamente. Da terra à terra, cinzas às cinzas. É a nossa última lembrança. E todo o tempo estamos tendendo para esse fim pela natureza, pois somos da terra, terrenos. Quando colocamos cinzas na cabeça, apenas confessamos o que realmente somos. O uso de cinzas parece indicar que o fogo se apagou. Os homens não colocariam brasas ardentes em suas cabeças, mas quando lançam cinzas ali, querem dizer: estas cinzas, das quais todo o fogo se foi, são como nós. Nós também estamos gastos. Nosso fogo de esperança se apagou. Nossa alegria, nossa confiança, nossa força nos deixaram apenas as cinzas negras do desespero. Isso não é sugestivo de um estado de espírito comum o suficiente para homens verdadeiramente humilhados? Deixe-me perguntar aos meus irmãos: vocês nunca se sentiram como se sua brasa fosse extinta em Israel? Vocês nunca admitiram que, além de qualquer salvação que pudesse vir a vocês do seu amado Senhor e Salvador, não tinham esperança alguma? Vocês não se sentiram como se toda a faísca de fé, amor, gratidão e tudo o que era bom tivesse se apagado em trevas? Alguns de vocês, jovens cristãos, nunca caíram nesse pântano e espero que nunca o façam. Mas se o fizeram, talvez lhes console saber que santos mais velhos estiveram lá antes de vocês e tiveram que clamar ao forte por forças, senão teriam perecido. Alguns de nós sabemos o que é sentir como se não tivéssemos nenhuma centelha de graça restante. Clamamos: se sentimos algo, é apenas dor em encontrar que não podemos sentir. Nesses momentos, sentimos que, se houvesse alguma oração em nós,
era apenas uma oração para sermos ajudados a orar, ou para sermos ajudados a lamentar que não podíamos orar, pois nosso estoque estava morto e nossa pobre lavoura não nos dava aumento por falta de orvalho do alto. Nossa alma estava em estado de seca. A chuva do céu havia sido retida e a terra estava quebrada e rachada sob nossos pés, devorando em vez de nutrir a semente. Os filhos de Deus têm suas secas e fomes. Então a poeira e as cinzas são emblemas adequados de sua condição seca e morta. As cinzas, também como um símbolo de tristeza, podem indicar ter passado pelo fogo da provação, assim como essas cinzas foram queimadas. Realmente, alguns dos melhores servos de Deus passaram mais vezes pela fornalha e estiveram tanto tempo no calor que a força deles falha e a esperança quase expira. Eles clamam a Deus por paciência para suportar toda a sua santa vontade, mas sentem que seu próprio poder está tão esgotado quanto se fossem queimados em cinzas, e não havia mais nada sobrando deles sobre o qual o fogo pudesse se acender. Não é uma misericórdia que o Senhor olhe para tais como esses, os totalmente exaustos que estão prontos para serem levados e perdidos como fumaça e cinzas pelo vento? Vocês que estão em paz em Sião sabem pouco sobre esses terríveis sentimentos, mas devem ser gratos a Deus e se solidarizar com aqueles que estão mais expostos à tribulação. Juntem-se a eles em magnificar o Senhor, porque Ele promete beleza em vez dessas cinzas da fornalha. Cinzas, como você sabe, também são um emblema da morte. Os romanos colocavam nas urnas funerárias as cinzas dos mortos. Dizemos do pó ao pó, das cinzas às cinzas, quando enterramos os falecidos. Não é incomum que santos provados se queixem de que são trazidos ao pó da morte por uma fraqueza de espírito que torna a vida uma dificuldade. Chegamos a ver o túmulo como um refúgio e um alívio. Ah, clama um, podem muito bem me enterrar, pois estou mais morto do que vivo. Bem posso colocar cinzas na minha cabeça. Como Elias, eles dizem, deixe-me morrer, pois não sou melhor do que meus pais. Os melhores homens, às vezes, desceram a essas profundezas de tristeza. Muitos dos espíritos mais pacíficos e alegres se juntaram à descrição de Davi de si mesmo. Sou como um homem que não tem forças, livre entre os mortos, como os mortos que jazem no sepulcro, dos quais não te lembras mais, porque foram tirados da tua mão. Mas chega de melancolia, mudemos agora de assunto. Mostramos o crente nas cinzas, mas agora vamos nos alegrar porque há algo melhor reservado para ele. Em segundo lugar, há uma intervenção divina. O Senhor em pessoa irrompe na miséria do enlutado e faz os arranjos mais graciosos para o seu consolo. Quando um homem está em grande aflição, naturalmente começa a olhar para um lado e para o outro em busca de libertação. E assim muito da mente e do coração do homem são manifestos. Você pode facilmente julgar se é filho de Deus ou hipócrita, vendo em que direção sua alma se volta em tempos de provação severa. O hipócrita corre para o mundo e encontra uma espécie de conforto lá, mas o filho de Deus corre para o Pai e espera a consolação apenas da mão do Senhor. A verdadeira graça permanece com Deus e se submete à sua vontade. Isso sempre é bom para nós. Irmão, se o Senhor o deixar doente, permaneça doente até que o Senhor o restaure, pois é perigoso chamar qualquer outro médico para a sua alma que não seja o seu Senhor. Se o Senhor franzir a testa, não peça a outros para sorrir, pois você não pode obter alegria daquela fonte. Se é a ira de Deus que o quebra, deixe o amor de Deus consertá-lo, ou então permaneça quebrado. Não serei consolado até que Jesus me console. É uma doce resolução de uma alma verdadeiramente penitente, pois o Senhor não disse, eu mato e faço viver, eu firo e saro, e não há quem possa livrar da minha mão. Você tirará a cura e o fazer viver das mãos de Jeová. Deus nos livre. Onde você recebeu sua dor, lá busque o seu prazer. Onde você bebeu o fel da tristeza, lá beba o vinho da alegria. Pois nas mãos do Senhor há uma grande misericórdia a ser encontrada,
e ele acabará com a sua miséria. De acordo com o texto, a maneira como os crentes saem do seu luto é pela vinda de Jesus. Leia o capítulo novamente. O que o Senhor diz? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Sim, amados, nossa esperança está na missão de Cristo, na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, na aplicação do sangue de Cristo em nossos corações. Olhamos sempre para as colinas de onde vem nosso socorro. Olhe, ó pecador, sempre para a serpente de bronze. Não importa qual serpente o tenha mordido, seja a serpente antiga ou alguma serpente menor, da mesma prole que se esconde no caminho e morde os calcanhares do cavalo. Olhe sempre para a única cura designada. Nunca especule em medicamentos para a cura, mas mantenha-se no único antídoto que nunca falha. Jesus é a consolação de Israel, e Israel não deve colocar sua esperança em outro lugar. E observe que é a vinda de Jesus no Evangelho que é a esperança do enlutado, pois essa vinda do Senhor é para pregar boas novas aos mansos e assim curar os corações quebrantados. Eu tenho pouca confiança naqueles que falam de ter recebido revelações diretas do Senhor, como se ele aparecesse de outra forma que não fosse por meio do Evangelho. Sua palavra é tão plena, tão perfeita, que para Deus fazer alguma revelação nova para mim ou para você é totalmente desnecessário. Fazê-lo seria colocar uma desonra na perfeição daquela palavra, na palavra mais segura de testemunho, a libertação para cada dificuldade, um curativo para cada ferida, um remédio para cada doença. Meu caro amigo aflito, é muito perigoso buscar consolo em sonhos, na abertura aleatória da Bíblia, em certos textos, em vozes imaginárias ou em outras superstições tolas nas quais pessoas de mente fraca procuram conforto. Busque o que Deus disse nas Escrituras, e quando encontrar seu caráter descrito e promessas feitas a tal personagem como o seu, então as tome com suas, pois são claramente faladas para você. Não procure consolo na terra das nuvens da fantasia ou no luar da superstição, mas creia no Senhor Jesus, que vem para abençoar corações quebrantados, de maneira nenhuma diferente de pregar a eles as boas novas da sua graça. Você não deve esperar que o Senhor Jesus fale com você de outra maneira, senão pela palavra escrita aplicada à alma pelo Espírito Santo. Não procure uma nova revelação, expulse a ideia completamente como enganosa. Se um anjo viesse à minha câmara e me informasse que trazia uma mensagem de Deus que diria mais do que está escrito nas Escrituras da verdade, eu não o ouviria por um momento, mas diria: saia da minha vista, Satanás. O fim dessas manifestações chegou. As estrelas não mais aparecem, pois o sol já nasceu. Nosso Pai Celestial já enviou o Senhor Jesus, e está escrito: por último, enviou o seu próprio Filho. Em Cristo Jesus há uma plenitude de verdade e graça que todos os anjos combinados não poderiam aumentar. Quem procura mais revelação deve tomar cuidado para não receber a maldição com a qual a Bíblia conclui, que certamente virá sobre qualquer um que acrescente ou retire as palavras inspiradas de Deus. O resumo da questão é este: se há algum conforto a ser recebido, é em Cristo. E se há cinzas a serem removidas e qualquer beleza a ser dada, será por meio do Senhor Jesus, na pregação e leitura da palavra. Isso é um protesto contra as superstições de mentes fracas. Mas agora, quero que você note algo que não aparece em nossa versão em inglês, mas é claro no hebraico. É que o Senhor facilmente faz uma mudança na condição do seu povo, porque a palavra no hebraico para cinzas é éfir, e a palavra para beleza é pir. A mudança é muito pequena no original. Alguma ideia da similaridade das palavras pode ser dada em inglês se eu citar de Master Trap. O Senhor promete transformar todo o seu suspiro em canto, toda a sua meditação em música, toda a sua tristeza em alegria e todas as suas lágrimas em triunfo. Eu mesmo talvez possa dar uma imitação mais próxima ainda e mais de acordo com o modelo hebraico ao dizer que ele transforma nosso luto em manhã. No caso em questão, poderíamos dizer que ele nos dá esplendores em vez de cinza, beleza em troca das cinzas.
Assim como alteramos uma palavra com apenas uma letra, assim também o Deus de todo consolo altera facilmente o estado do seu próprio povo. Para ele, nada é difícil, muito menos impossível. Da cruz para a coroa, do espinho para o trono, da miséria para a majestade, é apenas uma questão de um instante com o Senhor. Com frequência, ele chama seu povo, como fez com Mordecai, para deixar o portão e cavalgar no cavalo do rei, como fez com José, para sair da masmorra e governar na terra, como fez com Jó, para sair da esterqueira e dobrar sua riqueza, como fez com Davi, para sair das cavernas de Engedi e entrar no palácio em Jerusalém. Ele faz isso de maneira rápida e fácil, como quando um homem acende uma vela e a escuridão desaparece imediatamente. Quão encantadora e surpreendente é essa mudança! Passar em um momento do inverno para o verão, da meia-noite para o meio-dia, da tempestade para uma calma profunda. Isso é obra de Deus e é frequentemente visto. Quando você está em seu ponto mais baixo, não conclua que levará meses para se recuperar. Não é assim. Do nadir ao zênite, você dará um salto em um instante, quando o poderoso auxiliador o revestir de poder. Davi nos Salmos descreve o Senhor vindo em seu auxílio com uma pressa mais maravilhosa. Das profundezas ele foi arrebatado pelo clarão do poder de Jeová. Como diz os versos, sobre querubim e sobre serafim, montado e reinando vai, e pelo espaço dos céus voa, em brados que retumbam já. Assim meu Deus livrou-me então, e forte agora me faz. Minha rocha é o meu Redentor, cantarei com todo o meu ser. Que cântico alegre ele entoa, e bem pode fazê-lo depois de um resgate tão especial. Não há viagem lenta com Deus quando seu povo está em sofrimento. Antes mesmo de terem tempo de clamar, ele os responde. Enquanto ainda estão falando, ele ouve suas solicitações. Ele os ouve entoando de profundes e os eleva para cantar em voz alta glória em excelsis. Das profundezas sua música muda para glória nas alturas. Não há pausas lentas de esperança cansada, mas o Senhor opera um mundo de maravilhas em um piscar de olhos. Assim vemos como nosso Senhor dá beleza em troca de cinzas. Agora vamos nos voltar para o último ponto, que é o que ele concede em vez de cinzas: beleza. Toda deformidade é removida. As cinzas haviam deixado a pessoa suja, desagradável para os outros e desagradável para si mesma. Mas tudo isso é removido. A beleza é dada e sua aparência não é mais prejudicada pela poeira e sujeira. Seu rosto brilha com alegria e esperança, não mais desagradável aos olhos. A pessoa até se torna atraente e encantadora. O hebraico original implica que ocasiões de alegria e emblemas de alegria também são dados, pois poderia ser lido como uma coroa de flores no lugar de cinzas. As cinzas estavam na cabeça e agora uma coroa é colocada lá. A alusão é a tiara nupcial que os homens usavam no dia do casamento. Os enlutados do Senhor devem ser adornados com coroas de alegria, em vez de serem desfigurados com cinzas de tristeza. Quando isso acontece conosco? Você se lembra quando obteve pela primeira vez um senso de perdão? Como você estava gloriosamente vestido naquele momento? Quando o pai disse do seu filho pródigo: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão direita e sandália nos seus pés. Aquele foi um grande dia. E assim foi conosco quando fomos libertos de nossas vestes sujas e vestidos com a justiça divina. Nossas cinzas se foram então, e uma coroa adornou nossas cabeças. Perdoados. Foi uma alegria das alegrias. Mesmo agora, quando olhamos para trás, começamos a cantar novamente: dia feliz, quando Jesus lavou meus pecados. Avançamos um pouco mais na vida espiritual e descobrimos que éramos filhos de Deus. Não percebemos nossa adoção a princípio, mas ela irrompeu gloriosamente sobre nós como um sol recém-ascendido. Você se lembra quando aprendeu o significado da palavra e percebeu que a adoção garantia a salvação eterna? Pois o Pai Celestial não abandona seus filhos, nem eles podem deixar
de ser objetos de seu amor. Como pode qualquer filho ser desfilhado? E se ainda é filho, deve ainda ser amado e ainda ser um herdeiro. Quando você uma vez recebeu o consolo dessa doutrina, não recebeu uma tiara em troca das cinzas? Quão adorável é ser filho de Deus! Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Vivemos um pouco mais e começamos a entender a doutrina da união vital com Cristo. No começo, não tínhamos sonhado com isso. Então descobrimos que há uma união vital, atual e conjugal entre nós e Cristo, que somos casados com Ele. É um grande mistério, mas ainda assim é uma grande verdade. É quase inconcebível que devamos ser membros do seu corpo, de sua carne e de seus ossos. E ainda é assim. Foi um dia celestial em que percebemos que éramos um com Jesus, por uma união eterna, um. Então, nos alegramos como portadores de uma coroa de casamento e cantamos: o meu amado é meu e eu sou dele. Desde então, aprendemos outras verdades e, em cada ocasião em que fomos ensinados pelo Senhor, recebemos novamente uma coroa em troca das cinzas. Outra e ainda outra coroa adornou nossa fronte. Sentimos-nos feitos sacerdotes e reis para Deus, e a beleza do Senhor nosso Deus repousou sobre nós. Toda a glória seja dada ao seu nome. Observemos que o contraste do nosso texto é peculiarmente sugestivo, porque não é exatamente o que esperamos. O Senhor tira nossas cinzas, mas o que Ele dá em troca? O contraste natural seria alegria, mas o Senhor concede o que é melhor, ou seja, beleza. Porque isso não é apenas alegria para nós, mas para os outros também. Uma beleza indescritível, como dizemos, é uma alegria para sempre. Uma pessoa bonita dá prazer a todos ao seu redor. Agora, filho de Deus, você não só terá aquelas cinzas que o desfiguraram removidas, mas se tornará, na verdade, uma fonte de alegria para os outros. Como será agradável para você, que por tanto tempo tocou a corda da tristeza e afligiu sua família, tornar-se alegria para eles. Sim, jovem amigo, você alegrará sua mãe ao dizer a ela que encontrou a paz com Deus. Jovem mulher, você ainda alegrará o coração do seu pai quando disser a ele: Pai, eu o encontrei em quem você confia, e eu também estou confiando nele. Sim, pobre enlutado, um dia você mesmo estará consolando outros enlutados. Você, que esteve no castelo do gigante desespero, ajudará a derrubar a toca do monstro. Mal pode acreditar, mas assim será. No sentido de ser uma alegria para os outros, muitos do povo do Senhor são realmente muito bonitos. Você não pode deixar de ser encantado com eles, especialmente com aqueles de profunda experiência. Homens bons ficam felizes com a companhia daqueles a quem o Senhor concedeu a beleza da graça. Mesmo os ímpios, embora não o confessem, têm respeito pela majestade do caráter dos santos. Há um encanto na beleza que a faz correr como um leão pelo meio de seus inimigos. A mão de cada homem está amarrada para defendê-la, e ninguém ousa feri-la. A beleza que o Senhor dá ao seu povo é como uma rainha entre todas as belezas e exerce um poderoso cetro. Sim, e quando o Senhor torna seu povo bonito, eles são um deleite até para Deus, pois o Senhor se regozija em suas obras, e suas obras de graça são o mais nobre trabalho de suas mãos, e por serem mais cheias de graça, são as mais graciosas. O Senhor se deleita em seu povo. Lemos que o Senhor Jesus se deleitava com os filhos dos homens, e até agora, embora as harpas angélicas toquem seus louvores, Ele adora estar aqui em nossas igrejas e ter comunhão conosco, como um homem fala com seu amigo. Amados, cultivem sua companhia, permaneçam com Ele, e se Ele puder encontrar alguma causa de deleite em você, o que é o milagre dos milagres, coloque todo o seu prazer nele. Tenhamos essa graça de beleza ao nosso redor, e até nosso noivo celestial terá que dizer: desvia de mim os teus olhos, porque me cativaste. Com um só dos teus olhares, com uma volta do teu colar, como podem ser belos os teus seios, minha irmã, minha noiva.
Que sejamos mantidos longe de manchar essa beleza e sejamos para sempre tão belos que até mesmo nosso Senhor possa olhar e amar. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder. Mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.